Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos fazer a nossa oração, depois nós vamos conversar um pouquinho porque dessa presença ilustre aqui hoje, tá? Vamos fazer a nossa oração para a gente começar? Nós fechamos os nossos olhos e olhamos para dentro. Olhamos para o Deus que existe dentro de nós, para essa centelha divina que existe e que ilumina o nosso ser, que nos leva todos os dias a querermos ser melhores, a querer evoluir, a querer crescer. E ao olhar para dentro e enxergar esse Deus que existe dentro de nós, nós pedimos a Ele a bênção dessa noite, a bênção de abrir o nosso coração para ouvir, através das palavras e da música, a sua cura, o seu amor sobre nós. Que nós possamos nessa noite nos reconectarmos com essa centelha divina que existe em cada um de nós. E que possamos sair daqui mais felizes com essa evolução do nosso ser. E que assim seja. Gente, mais uma vez sejam bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindos a esses meninos maravilhosos que vêm toda vez cantar pra gente no Luau do Ser Jovem. Olha que delícia! Tá ali o cartazinho do Luau do Ser Jovem. Para quem não conhece o Ser Jovem, essa garotada linda que vocês estão vendo aí, ó, misturado com vocês, que vem participar toda terça-feira. Que hora, gente? Eu gosto que vocês sempre me corrigem. 18h45, viu? A tia não lembra o horário, lembra a tia. Olha que delícia, vir participar com essa meninada maravilhosa é vir conhecer essa centelha divina dentro de nós através de outros caminhos, né, tia Fernanda? Através do caminho da música que esses meninos trazem tão bem. Então hoje nós seremos brindados, a nossa alma vai ser brindada não só com palavras, mas também com música. E música para todo mundo acompanhar, tá bom? Todo mundo pode cantar junto, tia Patrícia não acha ruim, pode dançar junto, pode fazer mãozinha junto, a gente está aqui para isso hoje, tá bom? E nada melhor do que a gente falar sobre um assunto tão peculiar para essa meninada, que é a amizade. É lá do capítulo 86, do Caminho, Verdade e Vida. Ele fala no título, Jesus e os amigos. E aí ele retira, Emmanuel retira esse capítulo lá do Evangelho de João. No Evangelho de João, ele fala o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Ou seja, o maior amor, ele considera que o maior amor é a gente dar a nossa vida por um amigo. Mas o que ele quer dizer com isso? É eu pular na frente de um carro para salvar um amigo? É eu atravessar na frente de uma bala para salvar um amigo? Talvez não. Talvez ele queira dizer uma outra forma de eu dar a minha vida para o meu amigo ou pelo o meu amigo. Então ele começa explicando sobre como Jesus encarava esse amor fraterno. Ele diz que Jesus e a sua infinita capacidade de amar, no momento supremo de dor, ele se viu só. Os leprosos, cegos e curados por suas mãos haviam desaparecido. Jesus o entregou com um beijo de amigo. Simão o negou 3 vezes. Tomé lhe exigiu sinais. Isso pessoas a quem ele considerava como amigos, que tinham com ele uma relação fraterna de proximidade, de respeito, de amorosidade, que poderia se chamar de amizade, sim. E ainda assim, essas pessoas se afastaram. Ainda assim, essas pessoas não conseguiram sustentar o sentimento de amizade por Jesus. E aí, ele continua contando.
quando estiveres na porta estreita, ou seja, naquele momento de dor mais supremo, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, eles não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. O que Jesus queria dizer com isso? Que no momento de sofrimento, quando eu me sinto abandonado, abandonada pelos meus amigos, ainda assim, eles precisam do meu amor. Porque talvez eles me abandonaram porque não dão conta de ver o meu sofrimento. Será que nós já paramos para pensar nessa possibilidade? Que eles estão sofrendo tanto quanto eu e não conseguem lidar com esse sofrimento, e a forma que eles encontram de não aumentar o meu sofrimento é se afastando. Porque se eu vou lá visitar a Patrícia e ela está passando por um sofrimento horroroso e eu choro junto com a Patrícia, eu acredito que eu estou piorando a situação da Patrícia. Então, eu prefiro me afastar. E a Patrícia aqui, cheia do seu ego enorme, achando que é a última bolacha do biscoitinho Oreo, ela fala, nossa, me abandonou na hora suprema, que amigo é esse, que amiga é esse, nossa, que coisa feia. E eu não consigo dar a minha vida pelo meu amigo ou para o meu amigo, ou seja, compreendê-lo nesse afastamento, não deixar de amá-lo, não deixar de respeitá-lo, apesar do que aconteceu. Mas aconteceu um problema e eu fiquei, #chateado. Mas ainda assim eu encontrar dentro de mim o amor por aquela pessoa e entender que pode existir um motivo para ela ter feito aquele gesto, para ela ter buscado uma forma tão incompreensível para mim de agir naquela situação. A gente sempre diz que em qualquer situação nós temos no mínimo 3 campos de visão. O meu, o do outro e de quem está de fora. No mínimo 3. E podemos falar mais uma infinidade. Tem o campo de visão da história real, tem o campo de visão de Deus, tem o campo de visão do mentor que está lá, pelo amor de Deus, para de fazer besteira. Tem um monte de campos de visões. E a gente fica preso a um só. Qual? O meu. O meu que me leva a julgar o outro pelos comportamentos dele, que me leva a olhar para a amizade de uma forma egoísta, que me leva a entender que os meus amigos e amigas são meus, minha propriedade. Eu tomo eles para mim e não aceito que eles saiam desse campo de propriedade. E aí Jesus traz para nós o amor fraterno. E para falar de amor fraterno, nada melhor do que uma musiquinha que fala de amor fraterno. Ela se chama ou a melhor oração ou oração sublime. Quem souber pode cantar junto, tá, gente? Eu quero dizer que eu tenho um caderninho aqui e que eu anotei o nome de todo mundo que não cantou, tá? Vocês podem ficar tranquilos que está anotadinho aqui o nome de todo mundo. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 937,
ele pergunta assim, o Kardec pergunta, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Aí os espíritos respondem, são, ponto. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis, serão muito mais infelizes do que vocês. Eles são mais infelizes, não a gente, que é vítima dessa ingratidão, que é vítima, né, entre aspas, que é alvo dessa ingratidão. Eles é que estão fazendo algo inadequado com a gente. Então a gente fica triste? Fica, não tenha dúvida, a gente fica ali meio magoadinho, mas se a gente for parar para pensar por essa ótica, ou seja, o outro é que está fazendo e não eu, então é do outro isso, não é meu, é dele ou dela. É a pessoa que está fazendo, é que é dona e que está emitindo esse sentimento de desrespeito, de ingratidão, de falsidade, de falta de reciprocidade, de falta de companheirismo, de parceria. Todos esses sentimentos que são emitidos e que eu recebo e que eu fico chateada, estão vindo do outro. Então, pertencem ao outro. Se eu não recebo, se eu coloco as minhas mãozinhas para trás, eu não passo a ser proprietária disso. Eu continuo deixando com o outro. E aí, na pergunta seguinte, ele faz outra pergunta. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Ou seja, de tanto apanhar, eu não me torno endurecida? Eu não vou ficar aquela pessoa, não quero mais amigas de ninguém. Eu agora sou ser ermitão, ser não ter mais amigos. Será que é isso? Aí ele responde, fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizeis, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que esse bem, se ele for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Ele só confirma o que ele falou na pergunta anterior. É do outro, não é seu. Por que você vai se equiparar na mesma energia? Por que você vai revidar numa vingança na mesma insensibilidade? No mesmo grau de ingratidão? Não vem falar comigo mais não, que eu não quero mais falar com você. Sim, nós precisamos ter limites. Não podemos desrespeitar esses limites. Quais são esses limites? Os nossos mesmos, aquele limite do respeito, aquele limite do não pode ser invadido pelo outro, aquele limite da parceria, né? Do companheirismo. Aí, a outra pessoa invade isso, desrespeita isso, desordena isso na minha vida de uma forma absurda, e eu continuo deixando a pessoa fazer, porque Kardec falou que eu não posso me fechar à insensibilidade? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele diz que eu não posso me fechar a novas possibilidades. Eu não posso deixar de amar aquele que errou comigo, mas permitir que ele continue errando, também não. Também não. Quando a gente fala tanto de perdão aqui, a gente não fala disso? Eu vou perdoar, mas eu vou pegar aquele a quem eu perdoei e deixar e permitir que ele faça de novo comigo a mesma coisa? Será que isso não é um equívoco? Na amizade é a mesma construção. Eu coloco os limites, eu respeito os limites do outro, e quando isso é desrespeitado de alguma forma, eu continuo tendo o sentimento de caridade pelo outro, de carinho, de torcida para que ele melhore, para que ele seja alguém melhor, mais evoluído, mais amoroso, mais respeitoso. Eu torço pelo outro, até mesmo porque, como diz o filósofo, gente feliz e bem resolvida não amola os outros, né? Apesar que a frase é um pouquinho pior, mas não vou repetir ela não.
Mas gente feliz não amola os outros. Então eu quero mais é que eles sejam felizes. Por quê? Porque é o meu sentimento. É o que eu emito. O que eu emito é meu. E se eu emito vingança, revide, maus tratos, pagar na mesma moeda, eu estou emitindo exatamente o que o outro emitiu para mim. Eu recebi o presente. Eu estendi a mão e falei, me dá. Eu quero. Porque eu vou lá e faço a mesma coisa. Eu vou lá e transmito ao outro aquilo que ele me deu. Eu vi, alguém deve ter visto também na internet. Internet sempre tem coisas boas, tá, gente? Não tem só coisa ruim, não. Eu vi uma mãe que o filhinho, ela recebeu uma reclamação na agendinha do filho, que o filho tinha brigado com um coleguinha e tinha batido no coleguinha, né? E que a mãe estava recebendo aquela advertência porque a criança tinha feito esse ato na escola. A mãe conversou com o filho, né? Tentou entender o que estava acontecendo, fez o filho pegar a mesadinha dele, comprar uns bombonzinhos. Ela fez junto com ele um embrulhozinho de presente e eles foram na casa do coleguinha levar aquele presentinho para o coleguinha para o filho dela pedir desculpas para o coleguinha pelo que ele tinha feito. Foi a forma como ela entendeu para ensinar esse filho como lidar com os conflitos. O que esse filho dela vai emitir? Ah, mas ele me provocou, por isso que eu bati nele. Será que nós adultos não estamos fazendo isso muitas vezes? Somos provocados e a gente revida? A gente bate e volta? A gente fica, né? O cara passa pela gente, corta a gente, buzina, e a gente fica atrás dele com a nossa bicicletinha e fala, vou ultrapassar ele de novo, quer ver? E aí eu vou dar uma buzinada maior ainda para ele. Será que a gente não faz a mesma coisa? Como adultos que somos? E se a gente consegue ensinar às nossas crianças como transformar isso, esses jovens tão lindos que estão aqui hoje representando o ser jovem, que nos ensinam todo dia como é uma amizade leve, tranquila, amorosa, respeitosa, nós não vamos ter a oportunidade de também aprender como será essa amizade leve, amorosa, respeitosa entre nós. Como nós respeitaremos aqueles que não querem ser nossos amigos. Nosso trenzinho não está funcionando hoje para a gente saber o que vai ser o próximo. Aí o Emmanuel fala ainda, saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Ah, tia Patrícia, mas eu perdi uns amigos aí, eu gostava tanto, e eu me decepcionei tanto com isso. Eu gosto de um livro da Joana de Ângeles, que ela fala assim, você nunca perde alguém. Nunca. Nem para a morte, nem para a vida, nem para as circunstâncias, você não perde alguém. Porque aquela pessoa deixou em você marcas indeléveis, marcas permanentes. Ela estará em você sempre. Seja de forma positiva ou negativa, mas ela estará em você sempre. Então eu, entre aspas, vou usar a palavra, eu perco um amigo, mas outro que virá me trará a chance de eu refazer essa amizade em outros moldes. Diferente daquilo que ocasionou aquela ruptura lá atrás, com outra pessoa. Eu posso transformar o meu jeito de olhar para a amizade para que ela seja também diferente para mim, para que ela não se torne também um motivo de angústia. E por isso nós vamos cantar mais um pouquinho. A canção da alegria cristã. Lembra que eu tenho o meu caderninho.
Meninada bonitinha, né? Presta atenção, que os meninos mais lindos cantam para nós. O Kardec fala também sobre a amizade. Conheça bem a si mesmo para que a ingratidão do outro não afete o seu estado mental e modifique quem você nasceu para ser. Não é? Não é? Vamos refletir sobre essa frase? Conheça a si mesmo. Ou seja, eu sei quem eu sou. Para que a ingratidão do outro não afete o seu estado mental, ou seja, para que ele não invada o meu espaço, para que ele não invada o meu limite e, consequentemente, não modifique quem eu nasci para ser. Quantas vezes a gente já ouviu uma frase que é a seguinte: eu era bom, me tornei mal por causa do mundo, o mundo me tornou mal, o mundo me tornou insensível, eu era uma pessoa muito sensível, o mundo me tornou insensível, eu era muito amoroso, eu era muito caridoso, o mundo me tornou menos amoroso e caridoso. O mundo? Ou será que eu deixei que essa invasão acontecesse? Será que eu não permiti que essa invasão acontecesse? Será que o que o outro me oferece de ruim eu não estou recebendo? E deixando guardado aqui em casa? E em algum momento isso vai me contagiar? Porque o que o outro me oferece é do outro. Tia Patrícia vai falar isso aqui a noite inteira. É do outro, não é meu. Então não me pertence, portanto, não muda quem eu sou, quem eu quero ser. A não ser que o que o outro esteja me oferecendo é o top das galáxias. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Então eu quero. Eu venho aqui, o pessoal do Ser Jovem me oferece as melhores músicas, me oferece as melhores sessões de estudo, me oferece as melhores campanhas, me oferece as melhores atividades. Eu me transformo ainda mais. Mas eu já sou aquele que eu nasci para ser. Eu já estou construindo quem eu sou. A gratidão faz bem à saúde.
é sintonia plena com o plano superior da vida, nos torna felizes e positivos. Gratidão, aí nós vamos falar daqui para lá, né? Eu emito, sem esperar reciprocidade. Eu emito gratidão. Eu sou grata pelo porteiro que está lá todos os dias invisível na porta do meu prédio. Então eu sou grata a ele e eu passo a cumprimentá-lo todo dia. Só tá bom. Como é que tá a família? Sarou? Só sumiu, não estou vendo o senhor. Eu sou grata. Eu sou grata aos meus amigos que estão perto de mim e que muitas vezes não têm tempo, estão trabalhando, mas eu sei que eles estão presentes. Eu sei que se eu precisar e chamar, eles estão ali. Eu sou grata aos meus pais que me deram a vida e para a qual eu uso para um bom fim. Eu emito a gratidão. Eu coloco essa emissão positiva. Toda vez que eu causo sofrimento no meu semelhante, eu gero sofrimento em mim primeiro. Em mim. Eu estou causando danos a mim primeiro, para depois chegar ao outro. Se chegar. Que lembra? Se eu estendo as mãos, eu recebo a mesma coisa o outro. Se ele estende as mãos, ele recebe o meu mal. Se ele não estende as mãos, ele não vai receber o que eu emito de ruim. Deus permite, às vezes, sejais pagos com ingratidão, para provar vossa perseverança em fazer o bem. Parece que Deus está bagunçando a vida da gente, né? A gente já ouviu muitas vezes uma pergunta que é: por que o mal existe? Por que o mal está presente na nossa vida? Se o nosso objetivo final é o bem. Aí eu vou usar uma historinha, alguns de vocês já devem ter me escutado contar ela aqui. Não se sabe se ela é verdadeira ou não, mas conta-se que o Einstein, lá na escola, quando ainda era um adolescente, num debate sobre religião, a professora falou que quem criou o bem foi Deus, quem criou o mal foi o diabo. E aí, quando ela deu a palavra aos alunos, o Einstein discordou. Ele disse que não concordava com aquilo. E todo mundo deve saber, Einstein era ateu, né? Ele não tinha religião e não acreditava em Deus. Mas aí ela falou: tá, eu vou agora derrubar esse menino. Vem aqui na frente e explica para todo mundo por que você não acredita que Deus criou o bem e o diabo criou o mal. Aí ele falou: o mal precisa existir, porque senão eu não tenho parâmetro de comparação para saber o que é bom. É preciso que o mal exista para que eu tenha uma referência e não queira fazê-lo na minha vida e nem para os outros. Então Deus criou o bem para eu ter como referência e o mal como parâmetro. Para que eu olhe para o mal e falo: não vou fazer. Porque isso aqui não me leva para o bem. Eu quero o meu objetivo final lá, que é o bem. Que é essa primeira frase aqui do Emmanuel. Ele permite que a ingratidão aconteça na nossa vida para ele saber, ou para a gente saber, se a gente já aprendeu alguma coisa sobre perdão, sobre resiliência, sobre compreensão do outro, sobre amar o outro fraternalmente. Ele permite que isso aconteça. É importante, pois, examinemos nossas próprias ações, observando se nós mesmos não somos ingratos. Lembra que eu falei do porteiro? Invisível. A nossa manicure, que a gente nem encontra lá no shopping e não sabe nem quem é. Que a gente está acostumado a chegar lá, pega o celular, ela aqui fazendo a mãozinha da gente e a gente nem olha na cara dela. Nem sabe quem é. Não personaliza. Né? Não sabe o nome da maioria das pessoas que nos servem, inclusive. Lá no barzinho, quando a gente vai final de semana, você olhar no olho do garçom e perguntar: como você se chama? Oi, fulano, tudo bem? Oh, eu vou querer uma Coca-Cola, traz para mim. É a gente trazer a pessoa para o lugar de humanização.
e não apenas de serviço, porque senão nós nos colocamos no lugar de ingratos também. Se alguém te retribui com a ingratidão o bem que doastes, não te entristeças. É melhor receber a ingratidão do que exercê-la em relação ao próximo. Aquilo que nós já falamos lá atrás. É preferível eu receber. É preferível eu ser alvo do mal. É preferível que eu, como o Chico dizia, né? É preferível eu receber 1000 vezes o mal do que eu emiti-lo uma vez sequer. Do que eu ser o mal para alguém uma vez sequer. Quando a gente fala de amizade, e Jesus traz esse ensinamento para nós de amizade, e quando ele fala em amizade solitária, ele fala disso. Não é que nós vamos nos tornar seres solitários. Ele fala para a gente amar solitariamente, ou seja, incondicionalmente ao outro, respeitando o limite do outro, respeitando a forma como o outro consegue receber a minha amizade, respeitando como o outro age diante da minha amizade, respeitando como o outro quer ou não ficar perto de mim, como ele consegue ou não lidar comigo, como ele quer ir embora ou ele quer ficar. Isso é uma amizade solitária. Eu amar com gratidão, sabendo que até o mal que o outro fez para mim, ainda assim me produziu o bem. Nós vamos cantar mais uma musiquinha.
seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. E a família comece e termine saber onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. E a mulher seja um céu de ternura com cheiro e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Esses meninos cantam com uma lindeza, né, gente? Então, nós vamos fazer nosso tratamento hoje com esses meninos lindos cantando para nós, fazendo um fundinho para nós. Hoje nós falamos tanto de amizade, falamos tanto sobre gratidão, e o nosso tratamento hoje vai ser com esse sentimento. O sentimento da gratidão pela amizade de Jesus com cada um de nós. Quem se sentir confortável em fechar os olhos e se imaginar nesse jardim, é para lá que nós vamos, com os nossos melhores amigos. Imaginem quem você gostaria de levar para esse jardim. Imagine que além das pessoas a quem você tem profundo amor, você leva aquelas também com quem você tem dificuldades. Você leva também aquelas que te experimentam na sua amizade. E nós vamos nos sentar na grama mesmo. Todas essas pessoas foram com a gente até lá. E agora os médiuns passistas vão nos ajudar nessa transformação da nossa gratidão. Só afastem os pezinhos para que eles possam passar na frente de vocês. Podem continuar com os olhinhos fechados. E nós vamos olhar para esse sentimento de gratidão dentro de nós. Qual é a minha maior gratidão? Como eu a exerço? Com quem eu a exerço? Eu começo por aqueles que estão dentro do meu lar, talvez. Eu as distribuo com os meus amigos mais próximos, mais queridos. E o que sobra, eu ofereço àqueles que eu encontro pelo meu caminho ocasionalmente. Nesse jardim, cercado por árvores repletas de flores, nós enxergamos em cada flor dessa uma gratidão. E uma gratidão que eu posso oferecer. Uma gratidão que eu posso distribuir sem medo de me faltar. Então, eu começo a distribuir para todos aqueles ao meu redor, mais próximos,
Mas eu distribuo também para aqueles a quem eu tenho dificuldades de me aproximar, aqueles que se afastaram de mim, aqueles que estão longe ou perto. Eu distribuo essa gratidão com respeito. Eu distribuo essa gratidão para todos aqueles invisíveis e excluídos, que de alguma forma não recebem essa gratidão no dia a dia. Eu sou a pessoa que oferece, sempre com muito respeito e com muito amor, mas que oferece essa gratidão. Atrás de mim, a imagem do Mestre Jesus se faz grandiosa e iluminada, abençoando o meu desejo de gratidão. Ele abençoa o meu desejo de me tornar uma pessoa mais amiga. E esse sentimento me preenche e transborda sobre mim. Eu ofereço essa amizade infinita para mim primeiro. Eu a mereço. Eu usufruo dela. Eu sou o primeiro beneficiário dela. Eu experimento em mim o amor que Jesus disse do amar a ti mesmo. E ao transbordar dessa amizade infinita por mim, eu sei que agora eu posso amar ao meu semelhante na mesma medida, independente do que ele me oferece. Eu posso oferecer ao meu semelhante o meu melhor. E com isso, aquelas pessoas que eu trouxe comigo para o jardim e com as quais eu tenho dificuldades e limitações, eu agora posso, escolho e consigo oferecer a elas o meu melhor. Não porque elas merecem, ou porque eu sou melhor do que elas, mas porque eu faço essa escolha amorosa, por mim, de oferecer o meu melhor a todos, sem escolhas, sem indiferenças, sem exclusões. Eu ofereço o meu amor e a minha amizade a toda a humanidade, até mesmo àqueles que fazem o mal, porque eles precisam muito mais da minha amizade. Eles precisam muito mais do meu amor. Então eu ofereço a eles ainda mais. Nós vamos nos levantando lá daquele jardim para onde a gente foi e vamos voltando para cá. E o nosso coração transborda de amor. O nosso coração transborda de gratidão. Nós agora sabemos como esse sentimento é, como ele se manifesta em nós, como nós podemos oferecê-lo ao outro, como nós podemos manifestá-lo no nosso dia a dia. Agora, a gratidão é real para nós, é concreta.
é palpável até. E voltando para cá, nós trouxemos, cada um de nós, uma flor daquela árvore. A flor da gratidão, que nós vamos guardar no nosso coração. Sintam colocando ela dentro do seu coração. Sintam realmente ela fazendo parte do seu ser, da sua essência. Sintam que ela permeia agora a sua alma. E que não é mais algo externo, é algo interno. Você tem, é seu. Por isso você pode distribuir a mãos cheias. Esteja sempre conectado com essa gratidão dentro de você. E ela sempre norteará o seu caminho. E nós vamos fazer agora a prece que Jesus nos ensinou, confirmando essa gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque a luz sempre se faz sobre todos nós. E que assim seja. Gente, muito obrigada, foi maravilhoso ter vocês aqui hoje, foi maravilhoso ter vocês meninos, gratidão pelo carinho e pela disponibilidade de vocês, tá bom? A casa de vocês. Obrigada.